Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje, continuando a nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ver o capítulo 11, a vocação de Abraão. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos do livro e comentá-los. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Vamos lá, sem mais demora. Patriarcas e Profetas, capítulo 11, a vocação de Abraão. Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal. E o Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem seus maus caminhos, enquanto escolheu Abraão, da linhagem de Sem, e o fez guardador de sua lei para gerações futuras. Percebam sempre que a humanidade é deixada a fazer a sua própria vontade. Ela escolhe se afastar de Deus. Ela escolhe os caminhos maus. E nesse meio tempo em que a grande maioria dos seres humanos estavam indo para a idolatria, sendo amantes dos prazeres do pecado, Deus chamou a Abraão da linhagem de Sem. Abraão tinha crescido em meio da superstição e paganismo, ou seja, ele estava no meio daquela idolatria, daquele paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam e serviram a outros deuses em vez de Jeová. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Percebam que mesmo em meio a esse tempo, o conhecimento do Deus vivo continuava a existir. O conhecimento do Deus Criador dos céus, da terra e do mar, continuava a existir. E como hoje, pessoas que diziam crer em Deus, também criam em outras coisas mais, em outros deuses, e cultuavam a todos. E Deus agora levanta Abraão, chama Abraão para manter o seu remanescente com a fé genuína, com a fé verdadeira, observando todos os estatutos do Senhor. A idolatria acenava-lhe de todo o lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança apegou-se ao culto do único Deus verdadeiro. Essa é uma mensagem para mim e para você, que vivemos em dias em que a maioria ao nosso redor são infiéis, a maioria ao nosso redor está fazendo aquilo que é errado, apostatou do Deus verdadeiro, apostatou da sua lei, tenta misturar o cristianismo, a fé genuína com o mundo, aceita as filosofias da ciência que vão contra a palavra de Deus, contra a revelação, aceitam outros deuses quaisquer e tudo bem, abandonando a fé do Deus verdadeiro, de um único Deus. Foi feita a Abraão a promessa de uma posteridade numerosa e de grandeza nacional. Contudo, como primeira condição de cumprimento deveria haver uma prova de fé. Um sacrifício foi exigido. Sempre a cada um de nós, quando aceitamos a Cristo, temos de fazer algum sacrifício. Quando aceitamos a Deus, quando conhecemos a Deus, fazemos um sacrifício sim. Quantas coisas você não abandonou para descer as águas? Às vezes o emprego, às vezes alguns vícios. Todos nós abrimos mão de coisas dessa terra que nós gostávamos, provavelmente, para servir e seguir o Deus verdadeiro. E com Abraão não foi diferente. Veio Abraão a mensagem de Deus: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu
te mostrarei. A fim de que Deus o pudesse habilitar para a sua grande obra como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se das relações de sua vida anterior. Para que pudesse habilitar para uma grande obra, para a sua grande obra, como guardador dos oráculos sagrados, Abraão devia desligar-se da sua vida anterior. E assim, eu e você também devemos nos desligar da nossa vida anterior. Devemos nos desligar daquilo que nos prendia nesse mundo para servir a Deus. Não podemos servir a dois senhores, não podemos fazer as mesmas coisas que fazíamos se agora somos novas criaturas em Cristo. Percebam que o exemplo de Abraão chamado é o exemplo meu e seu, que devemos seguir, pois todos são chamados por Deus, mas poucos são que verdadeiramente quebram o vínculo com a sua vida anterior para se entregar às promessas do Senhor. A influência de parentes e amigos incompatibilizar-se-ia com o ensino que o Senhor se propunha a dar a seu servo. Agora que Abraão estava em sentido especial ligado ao céu, devia habitar entre estranhos. Seu caráter devia ser peculiar, diferindo de todo o mundo. E isso cabe a mim e a você. Nosso caráter tem que ser diferente do caráter do mundo. Nossas ações, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nossa forma de nos vestir, nossa forma de falar, nossa forma de reagir às coisas que acontecem conosco tem que ser diferente da forma como acontece no mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua maneira de proceder, de modo que fosse compreendido por seus amigos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que prova de fé! Eu e você muitas vezes somos chamados para abandonar algumas pequenas coisas. Deixa eu mudar a câmera aqui um pouco. Somos chamados para abandonar algumas pequenas coisas. Não temos que fazer tão grande sacrifício como Abraão de abandonar toda a sua família, as suas riquezas. E mesmo assim, por vezes, nós fraquejamos, nós falhamos, não prosseguimos. Eu e você precisamos refletir no exemplo de Abraão. Muito sacrifício foi exigido dele, e ele se entregou, e ele aceitou o chamado. E muitas vezes, quando nos pedem para abandonar pequenos hábitos errôneos, pequenos pecados acariciados, continuamos querendo servir a Deus e continuar na prática do nosso pecado. Não foi uma pequena prova aquela que foi assim submetido a Abraão, nem pequeno sacrifício que dele se exigira. Fortes laços haviam para o prender aos seus pais, seus parentes e seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer o chamado. Ele não ficou pensando, ele não ficou argumentando, ele não ficou pensando o que aconteceria, como seria. Ele apenas ouviu a voz do Senhor e foi. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra de sua promessa. Se o solo era fértil, se o clima saudável, se o território oferecia uma oportunidade agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele que Deus quisesse que ele se achasse. Muitas vezes eu e você não conseguimos abrir mão de nada para ouvir o chamado do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Eu e você precisamos compreender que precisamos abrir mão dessa vida, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e fazer-o assim, diz o Senhor. Muitos ainda são provados, como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu,
mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra. Através da palavra, através da revelação, o Senhor tem chamado a mim e a você. E acontecimentos de sua providência. Pode-se lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riquezas e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas e separarem-se dos parentes, para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, e eles aqui, é eu e você, Deus tem uma obra para cada um de nós. Mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçaria o desenvolvimento dos traços essenciais para a sua realização. Muitas vezes deixamos com que a influência do nosso ambiente ao nosso redor, de amigos, parentes de trabalho, às vezes a influência da própria igreja, desdenhando daquilo que tem que ser feito, tem nos afastado de fazer, ou assim diz o Senhor, por completo. O Senhor nos chama a uma reforma de saúde, aí os amigos criticam, acham ruim, a família critica, acha ruim, a igreja critica, faz piada, debocha, e aí nós vamos adiando até que desistimos de ouvir o chamado de Deus. Esse é só um ponto, tantos outros que acontecem da mesma forma. Quem está pronto ao chamado da providência para renunciar planos acariciados e relações familiares? Você está pronto para isso? Eu estou pronto para isso. Quem aceitará novos deveres entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com um coração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho. Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente. Aqueles que abrem mão do seu próprio eu, da sua comodidade, para fazer a vontade do Senhor, esses têm o mesmo caráter, o mesmo espírito de Abraão. Estava ele a partir da terra de seus pais para nunca mais voltar. E levou consigo tudo o que tinha, a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Harã. Entre essas se achavam-se muitos que eram levados por considerações mais elevadas do que as de serviço ou interesse particular. Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão como Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Estes apegaram-se à casa do patriarca e acompanharam a terra da promessa. Harã não é a terra dos seus pais, é uma outra terra que ele peregrinou, que ele passou um tempo, e ali ele construiu riquezas, e ali, quando ele saiu, ele construiu amizades, ele construiu relações ali, ele fez a obra do Senhor. E quando ele saiu dali, muitos daqueles que tiveram relações com Abraão o seguiram, indo em direção à terra prometida, conheceram a Deus através de Abraão. E assim pode ser comigo e com você, se assim buscarmos, se assim nos entregarmos, nos colocarmos à disposição para Deus nos usar, onde quer que estejamos. O lugar em que se detiveram a princípio foi Siquém, à sombra dos carvalhos de Moré, em um vale extenso e revoso, com seus bosques de oliveiras e fontes a jorrar, entre o monte Elba, de um lado, e o monte Gerezim, do outro, fez Abraão seu acampamento. Era um belo e formoso território aquele em que o patriarca havia entrado. E Abraão ia seguindo conforme o Senhor ordenava. O Senhor falava, levanta acampamento e vai. E ele obedecia. Ele poderia ter parado em Harã. Construiu relações ali, construiu riquezas ali. Mas o Senhor o chamou e ele assim o foi.
achava-se estabelecido nos bosques altares dos deuses falsos, e sacrifícios humanos eram oferecidos nos lugares altos que ficavam próximos. Contanto ele se apegasse à promessa divina, não foi sem angustiosos pressentimentos que armou sua tenda. O Senhor o levou para ali, e ele vê aqueles altares de outros deuses, vê sacrifícios humanos, e ele fica receoso. Mas ainda assim, ouviu a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos conduzir a lugares que vamos ter algumas dúvidas, vamos ter alguns medos. Mas ainda assim, essa é a vontade do Senhor. Ainda assim, o Senhor estará conosco. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. Aquela terra cheia de altares pagãos, com sacrifícios humanos, o Senhor prometeu a Abraão. Sua fé fortaleceu-se pela certeza de que a presença divina estava com ele, de que ele não fora abandonado nas mãos dos ímpios. E o Senhor sempre estará conosco. E no momento em que duvidarmos, que vacilarmos, em que estivermos próximos a cair, o Senhor irá se revelar a nós através da palavra, através de algum conhecido, irá trazer a vontade dele às nossas vidas. E assim ele fez para Abraão, e foi um refrigério para ele, foi uma paz. Mesmo estando em um lugar tão hostil, ele sentiu paz, porque sabia que Deus estava com ele. Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda junto, construiu o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. O Senhor nos chama para todos os dias, de manhã e à tarde, construirmos um altar para Ele em nossos lares, fazermos o culto familiar em nossos lares, com todos os que estiverem. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve os que entre os cananeus errantes receberam instrução de Abraão, e quando quer que um desses vinha, aquele altar sabia quem havia estado ali antes, e depois de amar a tenda, reparava o altar, e ali adorava o Deus vivo. Percebam a influência de Abraão. Muitas vezes recebemos visitas em casa, e aí ficamos constrangidos de fazer o culto familiar. Mas naquele momento é o momento de mostrarmos a nossa fé, de mostrarmos o exemplo, de mostrarmos àqueles que estão nos visitando o Deus vivo. Em algum momento eles vão se deparar com o altar do Deus vivo, em algum lugar, vão lembrar e vão adorar ao Senhor. Não podemos deixar nenhuma oportunidade passar, não podemos nos envergonhar da nossa fé. Abraão continuou a viajar para o sul, e de novo foi provada sua fé. Os céus retiveram a chuva, cessaram os ribeiros de correr nos vales, e a relva secou-se-lhes na planície. Os rebanhos e gado não encontravam pasto, e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. Abraão já tinha tido provas de que Deus estava com ele, e mesmo assim veio mais provação, veio mais dificuldade. Agora ele passa por um momento de fome, onde ele vê o seu gado morrendo, onde ele vê a terra seca. Não pôs agora o patriarca em dúvida a direção da providência? Será que ele questionou a Deus? Não retrocedeu ele os seus olhares saudosos para a abundância das planícies da Caldeia? Todos estavam avidamente atentos para ver o que Abraão faria. E ao sobrevir-lhe dificuldade após dificuldade, enquanto sua confiança pareceu estar inabalável, pressentiam que havia esperança. Estavam certos de que Deus era o seu amigo e de que ainda os estava guiando. Em meio às dificuldades, as pessoas olharam para Abraão. E se a fé dele tivesse vacilado, se houvesse algum questionamento, a esperança de todos acabaria. Mas quando olhavam para Abraão,
viam alguém com a fé firme, como alguém que constrói a casa na rocha. E veio as tempestades e a casa continuou firme. Abraão era uma luz de esperança àquelas pessoas, porque elas olhavam para ele e aí podiam confiar que Deus estava com eles. E assim tem que ser a minha e a sua vida. Quando olharem para nós, não podem ver um sinal de fraqueza, um sinal de desesperança. Em nosso quarto, no nosso lugar secreto com o Senhor, na oração, aí nós nos derramamos, mas no público, quando as pessoas estiverem vendo, tem que ver alguém que foi fortalecido no momento de oração, alguém que está confiante no Senhor, que independente do que aconteça, o Senhor vai nos conduzir. Com oração fervorosa, considerava ele como preservar a vida de seu povo e de seus rebanhos, mas não consentia que as circunstâncias lhe abalassem a fé na palavra de Deus. Não importa o que aconteça, a minha fé é inabalável. Assim tem que ser a minha e a sua fé. Para escapar da fome, desceu ao Egito. Não abandonou Canaã, nem em sua situação angustiosa. Voltou para a Caldeia, de onde viera, e onde não havia falta de pão, mas buscou um refúgio temporário tão perto quanto possível da terra da promessa. Ele não voltou para a casa de seus pais, ele procurou algum lugar próximo para se refugiar, porque logo voltaria ao normal. Ele cria que o Senhor iria restaurar, ele sabia que era uma prova. Tensionando voltar em breve para o lugar em que Deus o colocara. Ele sabia que era temporário, ele sabia que ia voltar. O Senhor, em sua providência, trouxera essa prova a Abraão a fim de lhes ensinar lição de submissão, paciência e fé, lições que deveriam ser registradas para o benefício de todos. O Senhor deu essas lições para Abraão para que ficasse como lições para nós também. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem confiança nem os rejeita. Independente da prova que você está passando, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te rejeitou, o Senhor vai estar ao seu lado. Independente da prova, independente da dificuldade. E muitas vezes nós nos agarramos no temporal. Quando nós falamos dessa prova, nós lembramos de Daniel, nós lembramos da fornalha de fogo, nós lembramos de João no tacho de óleo. Mas esquecemos de falar de Paulo, de Estevão, de Pedro e tantos outros que morreram pela fé. Independente da situação nessa terra aqui, mesmo que nossa vida for tirada, o porvir é garantido. Mas muitas vezes nós olhamos só para o aqui, só para o agora, só para essa terra. E fraquejamos a nossa fé, esquecemos do porvir, esquecemos da vitória verdadeira. Deus retira seus filhos por um caminho que eles não conhecem, né? Que permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali e sua visão esteve repleta de cenas da glória imortal. Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que pela sua constância e obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e possa o seu exemplo ser uma fonte de força a todos. Percebam, devemos aprender com os exemplos das dificuldades para que eles nos fortaleçam, para que quando chegar a nossa vez estejamos preparados, confiantes que o Senhor vai prover. O tempo de angústia que está logo à nossa frente, que a palavra nos diz que é um tempo de angústia ao qual nunca houve, se não estivermos com a nossa fé firme, se não olharmos para esses exemplos e tivermos a certeza que o Senhor não nos abandonou e não nos abandonará também, nós iremos falhar, nós iremos fracassar, nós iremos perder a eternidade.
As mesmas provações que, da maneira mais severa, provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele, em troca, nos dará. As mesmas provações que de maneira mais severa provam a nossa fé e que fazem parecer que Deus nos abandonou são as maiores provas de vitória, que Deus não nos abandonou. Deus sempre tem provado seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. É na provação em que o fiel, em que o genuíno se fortalece, em que o fiel é refinado, em que o fiel brilha, porque resplandece o caráter de Cristo. Jesus viu a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho de seu amor. E por meio dos sofrimentos severos decisivos que Deus disciplina os seus servos, nós não nos apegamos a Deus, nós não fortalecemos a nossa fé em meio à calmaria. Alguns sim, mas poucos. A maioria, em meio às dificuldades e aflições, que voltamos a Deus e nos apegamos a Deus. E somos transformados pelo Senhor nos momentos das dificuldades, nos momentos das maiores lutas. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avanço de sua obra e põe tais pessoas à prova, e a sua providência ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas ao seu próprio conhecimento. No momento de prova, nós vemos as nossas próprias fraquezas que nós nem mesmo conhecíamos. Dá-lhes oportunidade para corrigirem seus defeitos e adaptarem-se ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado o seu objetivo, são educados, adestrados, disciplinados, preparados para desempenharem o grandioso propósito para o qual lhes foram dadas as suas capacidades. Deixa eu ver, já estamos em 27 minutos, dá para ler mais alguns textos. Deixa eu tomar uma água, é importante se hidratar. Lembrando que faz parte dos 8 remédios naturais. Seguindo. Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificadas em sua vida. Em um momento de fraqueza, Abraão esqueceu de olhar para o Senhor e fracassou. E assim pode ser comigo e com você também. Em algum momento de fraqueza, vacilarmos a nossa fé. Não é o fim, mas uma oportunidade para aprendermos, corrigirmos e estarmos mais fortalecidos para jamais fazer novamente. Raciocinou que não seria culpado de falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois que era a filha de seu pai, posto que não de sua mãe. Perceba, Sara era meia-irmã de Abraão. Então ele contou uma meia-verdade, ou ele contou uma verdade por completo. Ela era sua irmã, mas também sua esposa. Se ele tivesse falado a verdade por completo, se ele não tivesse ocultado uma parte, não teria acontecido o que aconteceu. Por isso, ele falhou. Muitas vezes eu e você sabemos a verdade, conhecemos a verdade, mas apenas falamos parte da verdade e não a verdade como um todo. E
podemos levar pessoas à ruína com isso, podemos nos levar à ruína com isso. Cabe a mim e a você olharmos e refletirmos sobre o nosso modo de ver, de agir. Mas essa ocultação da verdadeira relação entre eles era engano. Nenhum desvio da estreita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Devido à falta de fé da parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. Por vezes eu e você podemos ter atitudes covardes que vão colocar outras pessoas em risco. E esse risco, devido à nossa atitude covarde, pode ser a perda da salvação de alguém, onde aquele sangue vai recair sobre nós, porque fomos covardes em fazer o assim diz o Senhor. Último texto para a gente encerrar. Há uma semelhança interessante entre a experiência de Abraão no Egito e a de sua posteridade séculos mais tarde. Ambos desceram ao Egito por causa de uma fome, e ambos ali residiram temporariamente. Mediante as manifestações do juízo divino em seu favor, e seu temor caiu sobre os egípcios, e enriquecidos pelas dádivas dos gentios, saíram com muitos recursos. Muitas vezes isso acontece, e a gente já falou nisso em estudos recentes. A história acaba se repetindo dos pais nos filhos, nas suas gerações futuras. Pecados que hoje eu e você cometemos podem ser a influência negativa para os nossos filhos ficarem presos nesses mesmos pecados. Vitórias que eu e você obtivemos hoje são um exemplo para que os nossos filhos também obtenham essas mesmas vitórias. Por isso precisamos lutar junto ao Senhor para que não sejamos pedra de tropeço para os nossos pequenos, para as nossas gerações futuras. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira acrescentar, alguma outra dúvida que não foi falada aqui, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que bênção termos o exemplo de Abraão para as nossas vidas. Um exemplo de alguém que ouviu a Tua voz e de que fez a Tua vontade, Senhor amado. Um exemplo que passou por duras provas e ainda assim não deixou sua fé ser abalada. Um exemplo de que em algum momento a fé falhou, mas ainda assim retornou a Ti, Senhor, e fez a Tua vontade. Que possamos, Senhor, aprender com os bons exemplos e aprender com os maus exemplos para que não cometamos os mesmos. Que possamos ser sábios e aprender com os erros dos outros para não cometê-los, Senhor amado. Pai querido, por favor, transforma a nossa vida. Nos capacite, Senhor. Esteja andando em nosso lado, Senhor. Esteja, Senhor, nos dando a Tua paz. Por favor, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.